A partir desse momento eu converso com Glenda Batista, ela que é gastróloga, ela é chefe, a capixaba que virou gaúcha. Glenda, alegria recebê-la no programa Desafios. Obrigada, é uma honra também o convite. Olá a todos que estão nos assistindo. E você faz parte da nossa festa de 22 anos, Glenda. 22 anos, uma honra maior ainda, então. Ô Glenda, como é essa história? Você sair de Cachoeiro, né? Tem que valorizar a nossa terra, né? Cachoeiro para Porto Alegre. Então, meu pai é gaúcho, né? E então a gente resolveu ir muito lá para o sul para poder passar as férias, né? Visitar a família, até que a gente sempre teve vontade de voltar também. Então a gente voltou e estamos lá até hoje. E essa história da Glenda, chefe? Essa história começou já tem um tempinho, na verdade. Comecei fazendo criança, inventando coisas na cozinha, mas dava errado, né? No início. Até que passou o tempo, eu realmente engrenei na Então, desde criança você gostava da cozinha? Ali nos 12, 13 anos, mais ou menos. Na verdade, quando eu era obrigada a cozinhar criança, eu não gostava porque era obrigada. Depois que eu peguei o gosto mesmo, comecei na escola fazendo doces para os colegas, até vendia ali mesmo, sempre gostei de empreender. Sempre gostei do empreendedorismo também. Então isso influenciou, juntou uma coisa à outra, até que eu fui me capacitar mesmo profissionalmente em Porto Alegre. E você está fazendo pós em Ciência dos Alimentos? Sim, aí atualmente eu faço uma pós, encerro daqui a 2 meses, já me formo em Ciência dos Alimentos, que é uma especialidade que eu estou fazendo, mas pretendo continuar depois também. Então, e você, inclusive, já fez televisão também, Cachoeiro? Já. Não adianta, né? Eu sempre gostei também de filmagem, tanto que eu tenho as filmagens que eu tenho no Instagram, tanto ministerial com vídeos de mensagens, quanto profissional com vídeo de receitas em geral, alguma coisa assim. E meus pais tinham um programa na televisão também, em Cachoeiro, e de vez em quando eu aparecia lá, porque eu sempre gostei dessa área também, dessa parte. Então já fiz entrevista ali, de vez em quando participava. Era meus pais mais que apareciam. Não, e você tem uma comunicação fantástica. Quem está em casa está se acompanhando aí, muito clara, né? E uma das coisas que me chamou a atenção na Glenda é nos seus vídeos, não somente no caso da gastróloga, mas os vídeos que você falou há pouco, ministeriais, Sim. Na verdade são mensagens que a Glenda grava, né? Inclusive as pessoas lá em casa estão vendo aí as imagens. Como nasceu esse compromisso? Porque a Glenda fala sobre Deus com muita propriedade, muito conhecimento. Eu nasci num berço evangélico, isso automaticamente influencia muito. Eu venho a minha família toda, né, evangélica, meu pai é pastor, os meus tios são pastores, meu avô é pastor, e isso ajuda bastante a influenciar. Não tinha pra onde correr, né, Glenda? Não tinha, tentei correr e só encontrei crente. Então isso influenciou. E o meu pai... Mas foi bom ou foi ruim? Qual pai? Não tinha pra onde correr. Não, foi bom, foi bom. Eu tenho muito... É complicado um crente falar que tem orgulho, né? Mas eu sinto muita gratidão a Deus por ser filha de pastor e sobrinha e neta. Você acha que a igreja protege? Como assim? A gente protege porque a gente sabe que o mundo lá fora, ele vai tragando as pessoas, seduzindo, e a gente percebe que tem muitas pessoas que se perderam nesse caminho longe de Deus. Tem muita gente. Eu conheço, infelizmente, pastores que os filhos se desviaram do caminho. E eu fico bastante entristecida, né? A gente sabe que a salvação é individual, mas a gente sabe também que o mundo lá fora é muito perigoso e ele tem muitas coisas que, se a pessoa não estiver muito firme na fé, é fácil de cair, né? Então, eu não me vejo como privilegiada, mas eu vejo também como uma pessoa que eu me esforcei, porque na faculdade, no trabalho, o mundo lá fora... É muita tentação, né? Tanto da fase da adolescência e da juventude. Graças a Deus eu nunca me afastei dos caminhos, né? Você é graduada, gastróloga, e você sobreviveu na universidade com a sua fé sem se perder. Olha, e isso foi um ponto bem complicado, porque aqui no Espírito Santo, eu acho que o número de evangélicos é muito maior do que no Sul. Mas o que eu acho que fez diferença também foi porque a minha formação foi maior aqui no Espírito Santo, né? Eu fui para lá com 19 anos. Então, quando eu cheguei lá, me deparei com o número de evangélicos muito menor. Eu fui para uma faculdade onde eu era a única cristã na sala. Tem muitas pessoas de outras religiões e tem muito ateu também.
Então eu passei por momentos em que minha fé entrou muito em aflito com situações que eu vivenciei na faculdade. Hoje eu até comento com os meus pais, olha, graças a Deus que hoje eu estou firme, porque coisas que a gente vivencia na faculdade, as tentações que tem, né, os convites que tem ali, eu vi pessoas se desviando, vi muitos jovens se desviando, e eu agradeço a Deus por eu ter me firmado, porque eu já tive uma base muito boa dentro da minha casa. Glenda, tem muitas pessoas nos assistindo, inclusive jovens, universitários, com a sua experiência, qual a importância deles se apegarem a Deus, principalmente nesse momento de muita pressão? Então, para a gente evitar, né, a tentação ela vai vir. Vai vir, e ninguém pode dizer, eu nunca vou cometer esse erro. Todo mundo é humano, todo mundo está apto a falhar e a cair. Só que aonde a gente está firmando a nossa fé? Se a gente estiver firmado em Cristo, se a gente ocupar a nossa mente, tendo uma vida de consagração a Deus, orando, tendo uma leitura em dia, entendeu? Levar Deus a sério, da mesma forma que a gente leva a nossa vida profissional a sério, se a gente está firmado em Deus, é mais difícil de cair. Olha, eu vou falar para você uma coisa, que ela vai fazer muita comida gostosa, vai, mas que ela vai pregar muito, vai. Amém. Você, é isso do vídeo, ou os vídeos que eu assisti da Glenda, essa convicção, essa confiança e essa firmeza que você tem em Deus. E esse é o nosso desejo, que o nosso telespectador entenda a importância de viver isso, né, Glenda? Uhum. O que ele precisa fazer em casa, Glenda, para ele ter esse Jesus, esse Deus que você prega e que tem te guardado e, inclusive, prosperado você? Sim. Não tem segredo, né? Não existe uma fórmula, não existe uma mágica. É uma vida de disciplina com Cristo, porque a gente está acostumado a levar muito a nossa vida profissional a sério. E a gente tem mania de querer colocar Deus em segundo plano. Eu acho que isso é o que mais prejudica. Por quê? A gente não tem que arranjar tempo para Deus. A gente tem que arranjar tempo para outras coisas. Deus é nossa prioridade. Eu acho que isso que acontece às vezes porque a gente fica na correria de trabalho, de faculdade, de estudo, isso e aquilo, e parece que nunca sobra tempo para Deus. Só que eu não preciso arranjar na minha agenda o tempo para orar, eu não tenho que arranjar na minha agenda o tempo para poder ler a Bíblia. Isso daí, o tempo já é de Deus, o tempo eu arranjo para outras coisas. Então, na verdade, é questão de prioridade, né? É questão de prioridade, é questão de prioridade. O que o nosso telespectador precisa fazer para ele receber o Jesus que a Glenda prega? Tem que reconhecer que é um pecador, que é falho e que independente daquilo que fez no passado, Deus é capaz de perdoar o passado, apagar e escrever uma nova história. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. Glenda, eu quero agradecer por você ter atendido o nosso convite. Parabéns 2 vezes pelo brilhante trabalho que você está desenvolvendo aí na área da gastronomia, não é isso? Sim. E, acima de tudo, por esse compromisso seu com Deus. Amém, obrigada. Meu agradecimento, né, ao pastor pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui. O privilégio é nosso, receber a nossa capixaba gaúcha. Agradeço também, né, eu puxei a parte gastronômica da minha mãe e de pregação do meu pai. Então, um abraço para os dois e a família que vão assistir o programa. Amém, leva o meu abraço para toda a família. Pode deixar. Para você que está em casa hoje, conversei com Glenda Batista. Ela é gastróloga, chefe, e essa pessoa bonita de Deus levando essa palavra com conhecimento, propriedade. E olha, não existe mais ou menos comprometido. Ou a gente está com Deus, ou tem Deus, ou a gente não tem. Jesus falou, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. É simples assim, a escolha continua sendo sua. Desafios, volta já.